Seja bem-vindo ao Fórum Espasticidade Brasil. Um programa dedicado a todos que buscam conhecimento e atualizações na área da saúde, com foco na espasticidade. Especialistas renomados da área de saúde de todo o país se reunirão mensalmente para compartilhar conhecimentos sobre espasticidade, promovendo debates e atualizações para os participantes. Participe deste movimento e amplie seus horizontes. Preparados para uma jornada de conhecimento? Começa agora o Espasticidade Brasil. Olá, pessoal, todos, muito boa noite. Rebeca, Ana Patrícia e todos aqui presentes que vão entrando, muita gente entrando. Já temos mais de 100 pessoas presentes no primeiro minuto. Então, nós temos mais de 1.000 pessoas inscritas. Esperamos que hoje a gente possa prestigiar muito a doutora Rebeca Heder e a Ana Patrícia, né, e nesse novo módulo do Espasticidade Brasil, que é um fórum que visa realmente dar oportunidade para a gente discutir, trazer temas inusitados com relação a onde transita a espasticidade. O que nós estamos trazendo paralisia cerebral? Por que 90% das crianças com paralisia cerebral podem desenvolver espasticidade? Muitos outros temas passarão também, a toxina botulínica, avaliação de marcha, procedimentos neurocirúrgicos. Todo mês nós temos nossa agenda certa, na segunda terça-feira de cada mês, nesse horário, às 20 horas, estamos juntos. Rebeca Heder, que é a nossa convidada da noite, e a Rebeca, ela é fisioterapeuta neurofuncional. Prazer, uma honra, o Espasticidade Brasil está te recepcionando, com certeza vai adiantar muito. Esse programa que é de todos, é de todo o Brasil, é Espasticidade Brasil. Obrigada, Francisca. Não tive dúvidas no aceite desse convite, honrada em fazer parte de um projeto que eu admiro muito, e acho que quando a gente vai traduzir conhecimento, espalhar conhecimento, podem contar comigo. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, falando de um tema que eu amo, e dividindo ainda com uma colega querida, Ana Patrícia. Então, falar da jornada da minha prática clínica e alinhar o que na prática clínica a gente faz, baseado nas melhores evidências disponíveis. Então, nós vamos mostrar o vídeo da Maria Clara, que vai representar o tema de hoje. De fato, a Maria Clara, ela representa várias crianças com quadros semelhantes, e é só para ter um norte para a gente ver, olha, é assim, vale a pena a reabilitação, boa avaliação e uma boa reabilitação. E a família. Então, esse vídeo retrata isso. Chamo Fernanda. Chamo Ali. Somos os pais da Maria Clara, que aos 3 meses de vida foi diagnosticada com paralisia cerebral. Hoje ela tem 8 anos. A história da mamá começou com uma criança aparentemente normal, mas que era muito inquieta, uma criança que chorava, não conseguiu mamar. E quando investigamos, Clarinha teve um AVC, não se sabe se intra ou pós-parto, mas Clara foi diagnosticada com paralisia cerebral. A orientação do neurocirurgião, não era caso cirúrgico dela, e disse a seguinte frase: vocês têm que dar qualidade de vida a ela, tratá-la como uma criança normal, assim como a pediatra dela nos orienta, assim como a neurologista dela nos orienta. Eu sou Daiane Freire, fisioterapeuta neurofuncional em João Pessoa, na Paraíba. Acompanho a Maria Clara, a mamá, desde os 3 meses. Ela chegou para nós com um diagnóstico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Que coceira! Eita! Subiu! Subiu! 4. Começamos com a fisioterapia intensiva e ela foi evoluindo lentamente. Aos 3 meses, Clarinha começou as terapias, inicialmente a fisioterapia, de 2 a 3 vezes por semana, durante 1 ano e 1 ano e meio. Aos 3 meses, Clarinha ainda não segurava o pescoço, ela só conseguiu segurar o pescoço aos 6. As terapias foram intensificadas, a físio passou a ser durante a semana toda, os 5 dias. Tivemos também a inclusão da fono
E com a intervenção da fono, Clarinha começou a sair do líquido batido no liquidificador para o machucado, para o em pedaços, e aí ela conseguiu fazer toda essa evolução num tempo recorde, né? Apenas 3 meses, para uma criança que se alimentava por líquido, sair para pedaços. Então, assim, foi um ganho muito grande. Mamá, aos 2 anos, iniciou a vida escolar, né? Então, ela começou a se desenvolver e a socializar com outras crianças, né? Então, que isso também foi um diferencial muito grande. Tem também um acompanhamento psicológico, que foi muito importante, que ela teve toda essa atenção às fases em que ela estava passando, o que ela estava sentindo, a forma como ela demonstrava, né, que a gente também não conseguia entender. Então, tudo isso foi muito bem acompanhado e muito bem assessorado. Ela fez a doutor Alencar. Ela fez uma risotomia Esqueci dorsal o nome, tá vendo aí? seletiva. É uma risotomia dorsal seletiva e fez uma tenotomia. Clara, ela sentia muitas dores, né, com o enrijecimento dos músculos, né, e assim, era muito sacrificante para ela fazer as fisioterapias. Então, né, de 2019 para cá, Clara tem tido um ganho na qualidade de vida dela exemplar, nas fisioterapias, enfim, todas as atividades. E de lá pra cá, as terapias da mamá só evoluíram, só aumentaram. Clarinha faz acompanhamento hoje, aos 8 anos, com psicopedagoga, com TO, com fono, com físio. Entendeu? A gente trata ela como uma criança normal. A gente respeita a limitação dela, né? A gente sabe das limitações em que ela vivencia, mas a gente também tem pulso firme com ela, de tratá-la da mesma forma como a gente trata outras crianças, mostrando para ela que ela pode, que ela consegue, mesmo diante de todas as dificuldades que existem. Oi, Tiana, eu tinha pra ti. Bom, obrigado, Alan e Fernando. Tinha muito mais informação, mas a gente teve que editar, a gente tem que editar, né? Então, a gente trouxe alguns vídeos, alguns momentos. Ana Patrícia é fisioterapeuta, seja bem-vinda, também fisioterapeuta neurofuncional, muita experiência com crianças. É uma das pessoas que tem mais experiência no Brasil em reabilitação, em avaliação e reabilitação de pacientes submetidos à risotomia. Então, Ana Patrícia, você hoje tem a missão de moderar, mas moderar, eu vou cobrar de moderador. O moderador vai ter que atuar, moderar mesmo, provocar a nossa convidada. A gente não pode perder a oportunidade de tirar o máximo da nossa convidada, a Rebeca Heder. Obrigada, viu? Mais uma vez, é um prazer estar aqui do lado da Rebeca, né, que é uma potência, uma referência aí na área da fisioterapia neurofuncional. Fico muito honrada em fazer parte, em mediar essa mesa virtual para falar sobre um tema tão interessante, né, que é a nossa vivência, né, Rebeca? Fico muito feliz de estar com a Rebeca, porque ela tem muita prática clínica e sabe muito da evidência científica, e unir essas duas coisas é essencial, né, num bom tratamento. E hoje, né, a gente vai falar um pouco aqui sobre diagnóstico neurofuncional na paralisia cerebral. Vou passar a palavra para a Rebeca, está com você. Vamos juntas. Obrigada. É importante a gente falar, diagnóstico não é destino, porque é diferente a forma que a gente entrega diagnósticos, e daí são os diagnósticos clínicos, né, que geralmente essa frase se relaciona, mas que eles realmente, da forma que eles são entregues, e o nosso diagnóstico neurofuncional também, na forma que você entrega essa informação para os pais ou para a pessoa com deficiência, ela precisa ser sempre de uma forma acolhedora e não ceifando nenhuma perspectiva futura. A gente precisa de contexto neurofuncional, então ter esse diagnóstico é essencial, como forma, inclusive, da gente nortear as boas práticas. Então, quais ingredientes das nossas terapias são melhor embasados na ciência para um PC unilateral nível 2? Então, a gente consegue desenvolver uma pergunta para a pesquisa ser direcionada e a gente ter melhores práticas justamente com os nossos pacientes.
Acho que isso é uma das chaves, né, do quando a gente engancha da necessidade de uma boa classificação. E existe ainda, infelizmente, muitos erros de classificação, principalmente quando a gente fala de MFCS. Tem três grandes grupos ali que são essenciais quando a gente pensa em diagnósticos. Um diagnóstico diferencial, quando a gente pensa em classificação ou diferenciar na abordagem clínica. O diagnóstico baseado nas possíveis comorbidades que vão acometer, daí a gente pensa principalmente ali ao longo do envelhecimento, como a Ana estava falando, adultos e idosos, adolescentes, adultos e idosos, e excluir outras condições de saúde ou entender quando essas estão associadas. A gente sempre sabe que tem uma alta incidência, uma alta probabilidade de incidência de TEA, transtorno de espectro autista, associado à paralisia cerebral. Nós temos síndrome de West associada à paralisia cerebral. Então, outras condições de saúde que, quando na associação de diagnósticos, nós, terapeutas, precisamos entender se existe alguma complicação cardíaca que impossibilite, talvez, uma certa abordagem que você vai fazer. Na síndrome de West, epilepsia, ela vai ser, bem provavelmente, uma contraindicação para uma neuromodulação. As estratégias que nós queremos traçar nas abordagens de tratamento, entender os diagnósticos diferenciais, comorbidades e outras condições de saúde possivelmente associadas, são importantes também para que a gente tenha segurança ali na proposta das abordagens. E aí, quando a gente pensa em diagnóstico neurofuncional, eu acho que a gente usa isso para auxiliar no traçar objetivos. E traçar objetivos, falando aqui para os fisioterapeutas, não somos nós que traçamos objetivos, isso já caiu por terra há algumas décadas, mas principalmente acho que nos últimos 5 para 10 anos a gente conseguiu consolidar melhor essa ideia, né, da prática centrada na família, ideia não, né, boas práticas da reabilitação. Então, os objetivos neurofuncionais, eles devem ser trazidos pela pessoa com deficiência ou pelos seus cuidadores. E aí o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, enfim, vão alinhar os objetivos traçados junto com a família. Não adianta eu ter o meu objetivo se isso não tem impacto na rotina dessa família e dessa pessoa. Então, quando a gente traça objetivos, a gente considera, mas a gente não se restringe a nível funcional, sem dúvida nenhuma, porque nós precisamos ter uma perspectiva, a clássica frase, né, meu filho vai andar, ou ele vai andar, eu vou traçar objetivos, tendo em vista a realidade do nível funcional, mas que isso não restringe, eu digo, existem diversas formas de andar. O que é andar para você? Andar, deambular sem apoio, com tomada de decisão, indo para ambientes comunitários, um PC nível 4, 5, não vai fazer dessa forma, justamente por isso ele está classificado no 4 e 5. Hoje, não vai fazer. Um dia vai fazer? Não sabemos, mas hoje ele necessita de dispositivo auxiliar de marcha, 3, 4, 5. Então, a gente vai traçar objetivos baseados nessas propostas. Às vezes, um dos objetivos é a inserção de um dispositivo. E quando a gente pensa na idade também, a gente sabe que a plasticidade não tem prazo de validade, a gente sabe que a plasticidade não tem idade e que ela acontece em todas as fases de vida. Isso está bem esclarecido na literatura científica. Mas também a gente sabe que existem janelas de oportunidades. Então, tem os anos de ouro lá que a gente consegue nos primeiros anos de vida, tanto ter melhores oportunidades para associação dos aprendizados, tanto quanto menos complicações, deformidades e comorbidades. Então, objetivos que a gente tenha no contexto da idade, que a gente saiba quando a gente está falando com uma criança pequena, com um adolescente e com um adulto. E o terceiro tópico que eu acho interessante quando a gente lembrar no traçar objetivos com a família, é justamente entender o contexto familiar, quanto isso faz sentido para essa família. É um clássico, né, uma frase, mas que eu acho que é importante a gente lembrar, né? Uma criança ou um jovem com paralisia cerebral nunca vai ser igual ao outro, mesmo que ambos sejam nível 3, que ambos tenham uma representação de um diagnóstico na ressonância, uma imagem. Acho que a Ana Clara, Maria Clara, do vídeo anterior, né? Ela teve um AVC intrauterino, a Maria Clara. Ela com certeza vai ter padrões de movimentos semelhantes a outras crianças que tiveram AVC intrauterino, e que muitas vezes o comprometimento da resultante final foi unilateral, comprometimento unilateral, mas ela não vai ser igual, porque mesmo com a mesma imagem da ressonância, a história de vida, a história de uso desse corpinho foi diferente.
e principalmente quando a gente tem contextos de vida diferentes, de oportunidades de reabilitação, oportunidade de acesso a cirurgias, a equipamentos, dispositivos de tecnologia assistiva, a um bom tratamento, uma boa intervenção, a um acompanhamento médico. Então, o contexto onde esse ambiente que a criança está inserido, ele pode abrir possibilidades e oportunidades, ou pode ser uma barreira. Pode ser um facilitador ou uma barreira ali para o desenvolvimento dessa criança, sendo todas elas com paralisia cerebral, na mesma classificação, no diagnóstico neurofuncional, por exemplo. Então, quando a gente olha para a criança, a gente tem que olhar no zoom out ali, para o ambiente, quem cuida dessa criança, onde essa criança vive, que escola ela frequenta, que terapias ela frequenta, qual que é a história dela, a jornada de vida dela, para quando encontrou com a gente, e quais oportunidades. Além disso, a gente olha para esse corpinho e entende a história de uso dele também. E quando a gente fala desse contexto das abordagens, né, eu falei de facilitadores, de barreiras, a gente não pode se esquecer da CIF, e trazendo o modelo da CIF, associadas às minhas palavras favoritas, é uma forma fácil para a compreensão das famílias, é algo que é válido você ter impresso na sua clínica, você ter estampado, dar para os pais, existe um material amplo de divulgação que foi desenvolvido pela turma da Can Child, traduzido o conhecimento no Brasil pela nossa casa, e existem panfletos, assim, em alta resolução, todos traduzidos para diversas línguas, inclusive português. Então, esse infográfico aqui, animado, né, já colorido para ser de fácil entendimento, ele vai transmitir qual que é o modelo da CIF. E tudo se baseia na CIF, né? Não é o seu diferencial se você falar, minha prática é baseada na CIF. É nossa obrigação. Nossa obrigação está na nossa prática baseada na CIF. Então, por muitos anos, a nossa visão era um modelo de estrutura e função corporal na abordagem da fisioterapia. Então, quando a gente aprendeu na faculdade, eu aprendi na faculdade lá, 20 e tantos anos, o fisioterapeuta teria pensar no quê? Se tinha encurtamento, se tinha deformidade, né? Se precisava alongar o paciente, e se ele era um nível 5, provavelmente ele ia deitar e alongar. Se ele era um nível 1 e 2, eu ia trabalhar mais a independência dele, quiçá introduzir um andador, quiçá um parapódio em casa. Então, todas as abordagens eram pensando na primeira janelinha, eu ia já mexer no meu mouse, mas o mouse não aparece para vocês. Na janelinha da esquerda, que a gente tem a saúde. Mas sim, todo mundo precisa estar em boa forma. Então, não é que essa janelinha da CIF foi eliminada. A questão é que nós precisamos ter um olhar amplo, porque de nada adianta o indivíduo ter saúde se ele não sabe o que fazer. Então, vem a funcionalidade, qual atividade é desenvolvida, que oportunidades esse indivíduo tem. E nessas atividades, a gente está linkado com os amigos. Então, todas as setinhas aqui do infográfico, vocês veem que elas se conectam. Então, não é uma sequência, saúde, funcionalidade, amigos, família, diversão, futuro. Elas se interconectam. É claro que o futuro ali é o que baseia, como a Ana puxou há uns minutos atrás, tudo isso é para garantir que seja um melhor desenvolvimento ao longo de todas as fases de vida. Mas hoje, a gente olhando para o indivíduo, se você vai olhar em curto prazo, as 5 janelinhas lá estão se conectando. Então, a gente precisa de funcionalidade, o que o nosso paciente pode fazer. E isso, para nós terapeutas, muitas vezes, é uma baita barreira. É uma baita barreira a gente permitir que o nosso paciente faça movimentos que doem os nossos olhos por desalinhamentos biomecânicos, que doem os nossos olhos por compensações, porque a gente foi treinado a olhar para o movimento normal, dito normal, e que hoje já é muito questionado, até a terminologia no diagnóstico neurofuncional, a gente tem questionamentos constantes, né? Eu vou falar que é um tetra, que é um quadri, é um par, é bilateral, unilateral. Então, muitas vezes a gente tem que se atualizar na linguagem, mas se atualizar também no olhar. No olhar de que você precisa ver beleza no movimento acontecendo, auto-iniciado e com prazer e diversão. Então, a funcionalidade, ela tem que estar junto com uma estrutura, uma qualidade de saúde ali, de estrutura e função do corpo, mas a estrutura e função do corpo, ela não pode ser um limitador para que a funcionalidade aconteça, ok? E aí, acontecer para quê? Eu acho que a grande questão, quando a gente linka a janelinha rosa com a janelinha laranja, de que adianta um controle cervical? De que adianta aprender a sentar sozinho? De que adianta levantar o braço? E da pergunta que a gente tem que se fazer, para que eu quero isso?
E até para os pais, quando fala assim, eu queria que ele tivesse o controle cervical, que fosse capaz de andar aqui na esteira por mais tempo. Para quê? A gente quer que ele melhore o desempenho para brincar com os amigos, quando a gente está falando de crianças. Então, é para aumentar o seu nível de participação. Então, estar junto, integrado, participando ativamente no ambiente que ele vive, então, contexto escolar, contexto da família, contexto dos amigos do parquinho. Então, esse braço você pode e deve fortalecer. Vou dar o exemplo do braço isoladamente. Então, quando a gente olha para a janela de estrutura e função corporal, eu posso ter restrições de mobilidade do membro superior, eu quero a funcionalidade que ele seja ativo, que ele consiga rebater uma bola. Mas rebater uma bola na terapia? Não, porque eu quero que quando ele está na escola, ele possa brincar de bola com os amigos. Aí eu trouxe isso para os amigos também, né? Para participação, que ter amigos é essencial. E quando eu sempre vou linkar com o envelhecimento, que isso é uma mania boa, que eu acho que a gente desenvolve, é uma mania que eu tenho de olhar para a criança e imaginar ela velhinha. E olhar que os amigos, eles são preditores de qualidade de vida, inclusive na população típica. Então, a gente tem diversos estudos, quando a gente vê esses documentários do Blue Zone, né, a Zona Azul. Então, qual o indicativo daquela senhorinha japonesa, 102 anos de idade? Nossa, são amizades, são relações interpessoais. É um baita indicativo que está muito bem embasado hoje em dia para a população típica. Ele ainda, assim, eu estou extrapolando esse dado para a nossa população com PC, mas não tem por que ser diferente. Relações interpessoais são importantes para todo mundo. Uma criança que tem hoje melhores condições de interações sociais, ela tende a manter essas amizades ou se manter ativa socialmente. E uma consequência que eu vou falar da setinha, toda hora fala aqui de cima e dessa setinha do futuro. Uma consequência disso é que a gente tem hoje níveis de evidências de mais de 50% por 40% de adultos com paralisia cerebral cometidos por depressão. Muitas vezes a depressão vem também por dor crônica, e daí a gente vai falar da espasticidade, estrutura e função do corpo ali, mas falando de participação, a depressão também ela vem por restrições da participação desse indivíduo com o ambiente. E isso é essencial a gente cultivar desde cedo. E quando a gente fala do macro zoom, aqui na janelinha agora azul, meio verde, meio azul, é a família, que são os fatores ambientais, são as oportunidades no contexto que esse paciente está inserido, que essa criança ou esse jovem estão inseridos. Então, quem cuida dele, que ambientes ele frequenta, essa família ela é um facilitador, ela acaba sendo uma barreira, às vezes, para elevar o nível de participação, por exemplo, né? Então, você tem fatores pessoais e fatores ambientais. A vida dela, né, é feita de diversão aqui, que a gente fala, por favor, a gente tem que ajudar a ter atividades divertidas. Agora, é diferente a forma que a gente aborda uma família, que você vê que os pais, os tios, os irmãos, são pessoas ativas, vivem indo para parque no fim de semana, que têm uma vida social ativa, e quando a gente tem um perfil de família que é mais introspectiva, que o máximo de um programa do fim de semana deles aí, como a gente voltar para casa. Aí o trabalho que a gente vai fazer ali na conversa com os pais, não adianta eu falar para esses pais, o seu filho tem que interagir com outras crianças. Se nem o adulto, muitas vezes, gosta tanto dessa interação. Aí o nosso trabalho ali vai ser colocar os benefícios e a importância das interações e das oportunidades de interação que precisam ser melhor trabalhadas. Em contrapartida, você tem uma família super sociável, que todo fim de semana está em festa, está em parque, vai ao cinema, vai, não interessa, é adaptado, não é? Meu filho vai. A gente tem essas famílias que vai. Que maravilha, né? Então, talvez ele só vai ajustar e entender se essa criança está sendo levada ou se ela tem participação durante essas atividades, né? Não é ela estar lá, ela estar interagindo com essas pessoas. E tudo isso linkado com o futuro. A qualidade de vida, expectativa de vida, são coisas diferentes que a gente vai falar, eu acho que próximo slide. Ana, esqueci alguma coisa da CIF? Não, eu achei esse slide super rico, sabe, Rebeca? Porque a gente tem um cenário também muito no Brasil de aplicabilidade de métodos, né? Técnicas específicas, métodos específicos, e isso pode tirar um pouco a nossa visão disso tudo que você falou, que faz parte do diagnóstico neurofuncional, né? Não é só estrutura e função, não é só força da pelve, não é só marcha, não é só espasticidade, é tudo isso junto, né? Eu acho que a gente também tem
compartilhado muitas informações, eu tenho ido aí com você, a gente tem discutido muito, e você vê o tanto que a gente tem esse cuidado também, né, de, não é só a espacidade no pé, né, é o conjunto, é a função, é o contexto familiar, é o futuro, né, é o futuro. Então, esse slide, eu acho que foi extremamente rico e esclareceu muito com relação a isso, inclusive a gente conversou muito sobre não falar de métodos e técnicas, né, Rebeca? Até tem uma frasezinha, um dos slides, fala assim, que método é esse, né? É sobre método que a gente vai falar quando mostrar paciente. Mas é isso, a gente precisa falar do indivíduo, né? Então, a espacidade, ela pode impactar negativamente, ela pode e impacta negativamente, muitas vezes, todos os domínios, quando a gente está falando aqui da CIF. A questão é, a abordagem no tratamento dela é para qual desfecho? O que a gente Exatamente, isso, né? isso. Não é por reduzir um tônus de uma escala de 3 para 1. Não de é forma isso. isolada, você tem que ver o que ele faz com esse quadríceps liberado? Né? O que ele faz com menos capacidade adutora? Eu vou ter consequências positivas ali, impacto positivo nos outros domínios, aí é um fator importante. Mas não é que... Eu acho que, às vezes, as coisas vão para os extremos para depois achar o meio do caminho. Então, a gente viveu por muitas décadas em extremo de estrutura e função. Uhum. E, ao mesmo tempo, em alguns momentos, acaba se indo para um outro extremo, quase que apagando ali a janelinha saúde, estrutura e função. Mas eu gosto de lembrar para os pais, então, às vezes, acho que com certeza colegas vão se identificar, de às vezes algum pai ou uma mãe diz, não, olha, eu não vou colocar órtese no meu filho, porque eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele vive. Daí eu falo assim, eu também quero que ele seja feliz, mas eu quero que ele seja feliz por muitos anos. E deformidade, ela incapacita, ela traz dor, ela traz perspectiva de correção cirúrgica. E isso não traz felicidade. Então, a gente não apagar a janela saúde, estrutura e função corporal da nossa prática. Não é proibida, não deve ser. Ela só estava em destaque tomando essa janela inteira. Então, o modelo biopsicossocial é que você entenda que todas são igualmente importantes. Porque a gente não vai falar de método, claro, assim, não vai falar de método, não é porque não vai falar de método que é proibido falar de forma alguma. A gente quer mostrar que as intervenções neurofuncionais, elas não devem ser baseadas em método específico, e sim no olhar aqui de todos os domínios. Tudo começa aqui, né, Rebeca? Exato, então assim, proporcionalmente, eles precisam ter a mesma proporção. Então, Isso. a gente não pode ter, às vezes, a tendência que, acho que às vezes acontece numa má interpretação, de que não, eu quero que ele seja feliz, esquece estrutura e função corporal, de forma porque ela, infelizmente, tem consequências negativas nos outros domínios, ali nas outras janelinhas que a gente está vendo aqui. A gente precisa diferenciar dois termos. A gente tem evidências científicas bem robustas e na prática a gente vê que pessoas com paralisia cerebral têm vivido cada vez mais. Nós temos idosos, adultos com paralisia cerebral. Isso se chama expectativa de vida. A expectativa de vida da pessoa com paralisia cerebral está crescendo a cada ano. Isso é excelente, está crescendo por conta de qualidade de tratamento, qualidade do acompanhamento médico, de informações da família. Então, o indivíduo com paralisia cerebral, hoje, tem mais acesso, muitas vezes, a informações e a tratamentos que garantem ou apoiam o melhor longevidade dele. Então, o advento da gastrostomia há 30 anos foi um grande salto ali na expectativa de vida dos níveis 5, principalmente, que tinham a principal comorbidade que levava a óbito era desnutrição ou desidratação. E broncoaspiração, pneumonia de repetição, enfim, o que a gente vê que acontece muitas vezes. Então, hoje a gente reduziu muito isso. Claro que a gente, né, não deixa de destacar que existem regiões remotas, famílias, infelizmente, de baixa renda e baixo acesso a tratamento. Então, isso, infelizmente, a gente nem sempre consegue chegar um tratamento de qualidade em todas as regiões do Brasil. Mas a gente tem uma tendência mundial do aumento da expectativa de vida das pessoas com paralisia cerebral. Existe um dado importante, assim, de que 80% das pessoas com paralisia cerebral são adultas hoje. Quando a gente pensa em janela de vida, a infância ali até os seus 14 anos de idade, 13, 14 anos de
comorbidade, ela é 1/4 da vida desse paciente com paralisia cerebral, ou 1/5 da vida dele. O nosso paciente com paralisia cerebral, a pessoa com paralisia cerebral, ela vai passar muito mais tempo da vida dela sendo adulto com paralisia cerebral do que sendo criança. Agora, quando a gente fala da paralisia cerebral, vem na nossa imagem uma criança com paralisia cerebral. E parece que depois eles evaporam do planeta. Ninguém fala de um adulto com paralisia cerebral. No máximo, um adolescente. Depois, os serviços de saúde têm um gap enorme entre a pediatria e o adulto. Então, ele não é admitido em nada ali. A literatura científica também, porque a gente pesquisa paralisia cerebral, a gente tem as intervenções precoces, o diagnóstico precoce, on time. Daí, a gente fala daquele adulto final. Final o quê? Justamente comorbidades que vão levando a óbito, causas de óbito da paralisia cerebral. E aquele meio do caminho que é quase mais da metade da vida toda, eles somem do mapa, né? Eles somem do mapa dos cursos que a gente vai buscar fazer. Você não acha tanto material disso. Está crescendo, mas a gente ainda não acha. E isso para dizer que a gente tem um aumento da expectativa de vida das pessoas com paralisia cerebral, mas infelizmente a gente nem sempre tem isso acompanhado com o aumento da qualidade de vida. Então, o nosso objetivo das intervenções sempre tem que ser expectativa de vida aumentada, acompanhada de uma boa qualidade de vida. Senão a gente entende, a gente vê acontecendo na prática o que a literatura traz categoricamente para a gente. As principais comorbidades que acontecem, mais de 50% da população jovem, adulto jovem ou adulto com paralisia cerebral, sofre de dor crônica, sofre de depressão, sofre de isolamento social. Então, assim, são consequências que vão minando a energia desse indivíduo para a vontade dele de viver, e isso impacta negativamente a qualidade de vida. Então, a gente planta desde o começo ali daquela criança, pensando em impactar a qualidade de vida, e a expectativa de vida vai ser um resultado. Porque a gente tem uma criança com um bom nível de higiene, um bom gerenciamento postural, uma boa qualidade de acompanhamento médico, ele vai ter um melhor acompanhamento. A gente tem visto PCs nível 5 para mais de 20 anos, 30 anos, 40 anos, e não tinha isso. Eu lembro quando eu, em 2000 para 2001, assim, eu era estagiando um pouco antes de me formar, e nos locais que eu trabalhava, assim, não tinha acima de 13 anos de idade. Era muito raro evampicina nível 5 acima de 13 anos de idade. A gente sabe que a adolescência, ela vem impactando estrutura e função corporal de uma forma bem importante. E aí é a hora que aconteciam muitas vezes comorbidades que a literatura traz, né, principalmente cardiorrespiratórias, gastrointestinais, que vão comprometer a expectativa de vida do nosso paciente. A frase que a gente mais ouve: quando ele vai andar, né? Se você nunca ouviu essa frase, você não trabalha com neuropediatria. Quando ele vai andar, é a frase que os pais sempre trazem. Talvez até a primeira, né? Oi? Talvez até a primeira frase. Sim. Precisou fazer fisioterapia, tá bom, tem paralisia cerebral, mas quando ele vai andar? Agora, a frase que eu rebato, muitas vezes com os colegas, assim, até quando ele vai andar? É uma pergunta que a gente tem que ter. Eu quero que ele ande, é claro que eu quero que ele ande, mas eu quero que ele ande por muito tempo. Eu quero que ele seja ativo por muito tempo. E aí a gente puxa o gancho dos objetivos. Então, quando a gente traça objetivos, a gente tem um diagnóstico neurofuncional, e ele vai ser um norteador para traçar com a família os objetivos de tratamento. Objetivos de tratamento a gente aprende lá atrás na faculdade. Objetivo em curto, médio e longo prazo. Metas SMART. Tá tudo bonitinho. Agora, muitas vezes, quando ele fala objetivo, me dá os objetivos curto, médio e longo prazo para o seu paciente. O longo prazo, muitas vezes, é traçado para um ano ali para frente. A gente tem que entender que longo prazo é longo prazo, até essa pessoa ser idosa. Ali é o nosso longo prazo. A gente tem curto, uma meta curta, realística, de falta de alcance, durante tratamento intensivo ou durante outros períodos de vida. A gente tem um médio prazo, que a gente quer essas próximas etapas da fase de vida, então uma pré-adolescência, você toma cuidado com estirões, com riscos de deformidades, enfim, você vai tendo esses objetivos em médio prazo, mas o longo prazo tem que ser aqui na perguntinha de baixo. Até quando ele vai andar? Até quando ele vai se movimentar dessa forma? Até quando ele vai ser capaz de se puxar para em pé para se transferir da cadeira para lá? É o nosso objetivo. Que é isso que a gente impacta ali o desempenho dele e a qualidade de vida, tanto do indivíduo quanto dos seus cuidadores. Então, o objetivo traçado pela família
Eu tenho um caso interessante vou passar rapidamente a contar essa história, mas eu acho muito importante, assim, eu tinha um paciente não tenho ainda, ele está comigo ainda até hoje, mas na época que ele estava, eu atendo ele já tem uns 15 ou 16 anos, ele estava, na época, com seus 20 e poucos anos. E os pais trouxeram para mim que eles queriam que ele aprendesse a rolar. E daí eu fiquei, puxa, né, a gente já no nosso preconceito ali, eu não quero teoria hierárquica do desenvolvimento motor, não precisa trabalhar o engatinhar, e não precisa mesmo. Mas a gente tem que parar para ouvir. Quem conhece daquele indivíduo, eu conheço de paralisia cerebral, mas eu não conheço do André, do João, da Anitta, da Ana Clara, eu não conheço daquela pessoa que mais são seus pais. A família é quem mais entende daquele indivíduo e da vida deles. Eu não estou lá durante a noite, eu não estou lá fora do ambiente da clínica. E eles trouxeram esse objetivo de uma forma muito clara. Por quê? Quando você tem uma escuta ativa, uma escuta aberta e acolhedora, a gente procura entender o porquê do rolar. Eu poderia simplesmente rebater e falar, não, imagina, não é um marco para o fulano. O fulano está em pé, trocando passo, aprendendo a pedalar. Por que eu vou trabalhar o rolar? Ele já pulou essa fase, não é mais importante. Isso realmente, não estou fazendo uma apologia ao deitar a galera no chão, rolar e engatinhar. Mas, nesse caso específico, a resposta da mãe foi, para que eu acorde menos vezes à noite para virar ele na cama. Porque se ele aprender a rolar só para um lado, eu já ganho umas 2 horas de sono. Porque ele não era capaz de se virar na cama, e alguém que tenha sono pesado talvez se identifique, mas a gente, depois que é mãe, tem um sono super leve, então nem dá tempo de doer, mas assim, quando a gente está no mesmo decúbito por muito tempo, por muitas horas, você vai ter dor por pontos de pressão. Então, o que acontecia? Ele chamava os pais tinham que acordar de 6 a 7 vezes durante a madrugada para virar uma pessoa de 75, 80 quilos, com paralisia cerebral quadriparético nível 5. Então, isso era muito importante para eles, não tanto para o indivíduo funcionalmente, mas para a qualidade de vida dos seus cuidadores, e inclusive um pouco do indivíduo que, meio sonolento, ele consiga rolar, ele vai se manter ali num sono superficial e depois voltar. Qualidade de sono é essencial para a qualidade de vida. Então, era um objetivo trazido pela família. E eu poderia ignorar ele, porque imagina, rolar com 30 anos de idade, 25 anos de idade. Então, assim, a gente tem que pensar em objetivos funcionais em longo prazo. A gente pensa até quando ele vai andar, até quando ele vai ajudar a se transferir do sentado para o em pé, que seja uma ajuda mínima. Faz toda a diferença para a coluna do seu cuidador, quando você precisa pegar o seu filho da cadeira e transferir passivamente para uma cadeira do carro, para o banco do carro, do que quando você tem algum nível de participação ali na tomada de peso para se puxar para o em pé. Ou pelo menos ele não entra em extensão que vai totalmente contra o movimento que você vai fazer. E isso ajuda tanto o indivíduo a ser ativo no domínio corporal dele, dentro da perspectiva que ele tem, tanto quanto dos seus cuidadores. Então, isso também a gente pensar em longo prazo. E aí a gente pensa, né? Então, ter um diagnóstico neurofuncional, o diagnóstico vai nortear o nível funcional do nosso paciente e vai nortear as abordagens possíveis e melhor comprovadas para esse nível funcional e para esse paciente. Nortear, não é que vai definir, ela vai também nortear os ingredientes da terapia que podem ser melhor praticados do tratamento e vai nortear um pouco de um prognóstico. Então, são fatores que são importantes no norteamento dos nossos tratamentos. E aí, a gente não vai falar que para um nível 1 o melhor tratamento é esse, para um nível 2 o melhor tratamento é esse, não é. Para um paciente espástico, a melhor abordagem é essa, para um hipotônica, melhor é essa. Depende do paciente, depende de como essa alteração do tônus está impactando funcionalmente esse paciente, e também nas abordagens que a gente fala dos ingredientes ali, de forma lúdica, sem dúvida nenhuma, mais ativa possível, para todos os funcionais. Só que esse nível não tem que colocar em uma prateleira específica. Quando a gente fala de classificação, esse sistema de classificação de função motora grossa, é importante lembrar que é um sistema de classificação de desempenho. E isso muitas vezes dá um desconforto nos familiares, quando a gente estava até na semana passada com uma paciente aqui em avaliação e a fisioterapeuta dela veio junto, e daí a mãe falou assim, não, mas eu falo que ela é um nível 3, mas a fulana insiste que ela é um nível 4. E a terapeuta colega do lado, assim, e daí eu conversei com a mãe, é claro que às vezes, assim, quando é alguém de fora, a gente ouve um pouquinho mais, ou ouve de uma forma diferente, explicando, e uma mãe que pesquisa muito, né, sabia muita informação,
Ela é um GMFCS 3, porque, poxa, aqui, ó, você colocou ela no andador, ela deambulou. Eu concordo com você, capacidade ela tem, mas é uma escala que reflete desempenho. Então, os erros na classificação são muito grandes por conta disso. Capacidade de desempenho, o que são? A capacidade é o que o seu paciente faz em um ambiente controlado, dentro da clínica. Desempenho é o que ele faz quando ele vai embora da clínica, ele faz realmente no dia a dia, de uma forma bem simplificada a definição. O sistema de classificação de função motora grossa, o GMFCS, ele classifica o desempenho do seu paciente, ou seja, o que ele faz todos os dias na escola, na comunidade. Então, não adianta, não é porque o seu paciente dentro da clínica deu um andadorzinho posterior, que ele é um nível 3, porque de lá ele vai percorrer as distâncias conduzido em cadeira, ele é um 4, ou um 5. Então, a gente precisa entender isso. Não é porque ele está transpondo um degrau na sua frente sem apoiar em nada, que ele é um nível 1. Porque é uma das grandes diferenciações ali do 1 para o 2. Porque no dia a dia, na escola, na faculdade, em casa, ele só consegue subir e descer a escada segurando no corrimão. Então, isso, na classificação de função motora grossa, coloca ele no nível 2. Interessa tanto esse nível 1, 2, 2, 3... eu quero que ele seja um bom nível 3. Eu não quero que seja aquele paciente que fica tropeçando quando vai andar e os pais escondem o andador para que ele, vá sem andador. E as complicações biomecânicas são péssimas para aquela marcha. E aquilo, não é que ele vai andar com o andador, eu quero saber por quanto tempo, por quantos anos da vida dele vai continuar andando dessa forma. Qual o preço que a gente paga disso? Então, se é para ele ser um 3, um 2 ruim ou um 3 bom, eu prefiro que ele seja um 3 muito bom. Né? Mas que ele tem essa habilidade que em ambientes fechados, ali, curtos, ele possa deixar o andador e apoiar nas coisas. Então, é essa diferenciação que a gente precisa fazer. Então, uma vez diagnosticada a paralisia cerebral, então ele é o diagnóstico clínico, o diagnóstico neurofuncional vai trazer as capacidades, os níveis funcionais da nossa criança. Então, usar instrumentos validados para você ter classificações é essencial. Então, o diagnóstico neurofuncional, ele serve como um norteador das abordagens e alinhador de expectativas de intervenções, mas não um limitador de potencialidades, de descobertas. Então, é essa diferenciação que a gente precisa fazer. Passa lá, Ana, que eu sei que eu estou passando o tempo já, né? É porque a gente vai falando e tem tantas outras coisas que podem ser abordadas, né? Porque você falando aí, eu já pensei capacidade de desempenho e isso acaba que é um estigma muito grande na redução de suporte, né? Mas ela tem que usar um andador posterior. Poxa, mas com um andador que tem um pouquinho mais de suporte, ela vai ter um desempenho muito melhor, né? E muito mais função, e vai muito mais longe, e vai andar por muito mais tempo. Às vezes a gente vai de um andador para cadeira, por exemplo. Lá na escola fica lá uma criança se arrastando no andador, com alto gasto energético, com baixo desempenho funcional, onde os amiguinhos já trocaram de sala e foram correndo para outra sala. Será que uma cadeira nessa hora não ia aumentar o nível de participação desse indivíduo? E sem invalidar, eu falo que uma forma de locomoção nunca invalida a outra, né? Se você vem de Teresina para São Paulo, você vem de avião. Não quer dizer que você não sabe andar, não quer dizer que você não sabe pedalar. Você poderia fazer uma romaria daí aqui, mas você quer otimizar seu tempo, seu gasto de energia e sua concentração no foco de outra atividade. Então, você escolhe uma outra forma de transporte. Então, eu falo, quando a gente está indo para perto, a gente vai caminhando, um pouco mais longe a gente vai de carro, um pouco mais longe a gente vai de avião, tem gente que vai de foguete para a Lua, depende da distância, a forma, o meio de locomoção que a gente escolhe. E por que a gente não pensa assim com os nossos pacientes também? Só passando rapidinho essa provocação aqui do método, né? O Henrico maravilhoso, ele é um paciente nível 2, o exemplo que eu estava dando de corrimão, né? Então, aqui, a transposição de obstáculos é uma meta em curto prazo, né? Na ocasião desses vídeos, que a gente estava trabalhando, que era uma meta muito importante para essa criança e para essa família nesse momento de vida, porque aconteciam quedas frequentes. Então, a gente fez um time up and go adaptado aqui. Então, era com uma transposição de obstáculo de um arremesso. Não é para fins científicos, eu só queria fazer como parâmetro de comparação ele sentar, levantar, subir um obstáculo, arremessar a bola, voltar e se sentar no banco. Até que essa tarefa fosse aprimorada para que ele pudesse brecar, fazer arremesso e voltar. O Henrico, ele fez a risotomia há uns 4 anos, 3 anos, onde a espacidade dele de flexores plantares comprometia diretamente a função.
Então, comprometia a base de suporte, impossibilitando muitas vezes ajustes posturais importantes para a realização de tarefas mais desafiadoras. Não é um método, a gente não está falando de um método, mas eu vou falar de estratégias. São estratégias diferentes. Aqui a gente tem o Christopher, que está aprendendo a andar de patinete aqui no período de pós-operatório de tenotomia, ele já tinha feito a risotomia, e na reabilitação dele, pós-gesso, a gente queria estimular ali a descarga unilateral com o componente propulsivo, patinete é uma baita brincadeira gostosa, e trabalhando componentes variados. Então, se eu quero um resultado no treino de marcha, a gente não melhora andar só andando, é essencial andar. Mas que outros componentes? Componentes de potência, componentes de mobilidade. Então, aqui à esquerda, esse vídeo que o Henrico está saltando, né, com a ajuda de elásticos direcionados verticalmente, para daí chutar a bola, é claro, trabalhando ali infra, estou trabalhando flexores de quadril, trabalhando um monte de coisa junto. Mas qual o meu objetivo? Trabalhar também a potência dele e estimular a tríplice flexão para consequência positiva na marcha. Com estratégias variadas aqui, né, trazendo o Henrico e o Cris. Então, aqui à esquerda, a estratégia são as dificuldades variadas de inclinação, velocidade e direcionamento do caminhar. Então, a gente estava num protocolo de seriado aqui de intensivo do Henrico, para que ele se direcione aqui na esteira, servir o hambúrguer durante essa brincadeira, ele tinha que pivotear, manter alguns momentos de passo lateral, passo reverso, a marcha reversa ela tem um nível de evidência excelente ali para melhora da amplitude de joelho, ali em extensão durante a fase de apoio, enfim. Então, são estratégias variadas. No meio, eu tenho o Cris correndo, fazendo o treino de HIIT. Então, assim, pensem se o seu paciente com paralisia cerebral não pode correr, eles vão adorar. Tente viabilizar isso. Correr trabalha um monte de coisa, e trabalha principalmente o sistema cardiovascular. Os nossos pacientes são muito sedentários, e os treinos de short burst, assim, treinos intervalados de alta intensidade, nível de comprovação científica altíssimo para o impacto positivo em corpos que são sedentários, pessoas sedentárias. Então, o vídeo do meio é uma corrida onde os cintos são para segurança, mas que ele tenha 30 segundinhos de tiro. Não serve só corrida, para a gente falar de quebrar sedentarismo, serve bater num saco de pancada, 30 segundinhos bem rápido, gerar potência, que você possa, num curto intervalo de tempo, uma alta geração de força, potência, movimento, descansa um pouquinho. De novo, eu quero fazer você joga essa bola, joga essa bola, joga essa bola, volta. Sabe que o paciente fica ofegante, bochechinha vermelha? Você já fez seu paciente fazer isso, independente do nível funcional? Que ele sai suado, não de calor, mas de gerar ali energia pelo movimento? A corrida é uma das estratégias. E aqui à direita, a gente brincando de quem sou eu, para que o Cris desapegasse ali das barras laterais e trabalhar essas estratégias de posicionamento de tronco na base de suporte. Dupla tarefa, né? Bem interessante. Oi? Dupla tarefa. Exatamente, tirando a comunicação, perfeito, do Henrico também, né? Exato, primeiro lá também. Está ali no pivoteamento, tanto motor quanto cognitivo. Mas é importante lembrar que tudo isso se aplica também aos nossos pacientes 4 e 5. Então, uma frase que eu gosto de repetir, quem já me ouviu em outras aulas, ela vem ela falar de novo, que nenhuma criança é grave demais para brincar e se movimentar. E não são mesmo. Todas as crianças gostam de movimento. Dona Helena, desse vídeo, adora uma corridinha também. Como que a Dona Helena corre se ela não é capaz de gerar movimentos auto-iniciados, sincronizados e voluntariamente? Ela corre aqui assistida por mim, mas ela sente o corpinho dela se deslocar no espaço. Então, aquilo que eu estava falando assim, se você olha, nosso olho viciado de física, a gente pode ver um monte de coisa que ela não consegue fazer. Eu posso ver que eu estou adaptando de zilhões de formas, mas eu estou viabilizando que ela tenha experiências nesse movimento de troca de passos, que ela esteja verticalizada. Ela não pode descarregar peso, porque ela tem um quadril luxado, que impede a descarga de peso. Na ocasião desse vídeo, eu estava com a escoliose ainda antes da correção, então a gente tinha condições ali de ajuste de tronco, controle de cabeça, de mãos, enfim. Então, ativamente, ela não está fazendo, para quem, falar, não está fazendo nada. Mas ela tem vários ajustes ali, e além da participação e da diversão que ela está fazendo. E a gente já está estudando ali as consequências em variabilidade cardíaca dessas atividades, e adianto aqui no spoiler que estão sendo bem positivas. Eu tô doida para ver o resultado disso. Estamos lá na Bélgica, e vai ser também. Aqui o Bezinho, curtindo e caminhar na rua para comprar um sorvete, para comprar um chocolate, enfim, ele está se movimentando de uma forma com movimentos autogerados, mais visíveis, mas que não são capazes de você dizer que ele está deambulando sozinho, mas ele está trocando passos. Então, a marcha como forma de locomoção não é viável para um nível 5, mas a troca de passos, a movimentação verticalizada e ativa, ela não só
pode ser feita, como ela deve ser feita. Os nossos corpos são feitos para ficar em pé e para se movimentar. E aqui a Biazinha. A Bia tem 21 anos de idade, paralisia cerebral nível 5. A estratégia de condução ali é que a da Bia é em segmento de terço distal de fêmur, da Helena eu coloco em tornozelo, depende do paciente, mas é o Porque Choras Locomate, tá? A gente não tem o Trex, não tem Locomate, por isso eu não vou permitir que os meus pacientes vivenciem habilidades, movimento e oportunidades de aprendizado dentro da sua capacidade funcional. O João Gabriel vai estar com vocês mês que vem. Vai, já estou aguardando. Que agora é o João dos teclados. Que lindo. Aqui ele está tocando para o público dele. Então, assim, um paciente nível 5 vai tocar teclado, está em pé, tá. As estratégias são variadas. Aqui eu estou usando plataforma vibratória, em outros momentos eu estou variando apoio, estou colocando componente elástico para convidar a extensão de quadril. Então, assim, são habilidades que eu estou mostrando para ele, que podem levar ao nível de participação dele. Depois a gente já fez show, já brincou com os amigos, não tocar teclado. Dentro de um contexto, eu falo assim, se eu estou brincando, se o pai te pergunta em qualquer momento da sua sessão, por que você está fazendo isso? Se exercite. Se você não sabe responder rápido, não faça isso. Então, assim, só faz o que você consegue responder de uma forma simplificada, porque a gente só consegue responder de uma forma simples quando a gente domina o assunto. E rápida, tem que estar na ponta da língua. Não se sinta insultado. Se a mãe do João chega aqui do meu lado e fala, mas por que você está brincando com o teclado e não está fazendo fisioterapia? Eu sei explicar o que eu estava fazendo ali, quais meus objetivos e estratégias. Acho que isso é importante, a gente lembrar, sabe? Por que a gente está fazendo isso? Porque é fácil ficar bonita a nossa terapia na Neuroped. E é fácil isso acontecer. Uhul, vou pôr em pé, vou pôr no triciclo, vou pôr radical, tá até bonitinho. Gente, você olha isso daqui, é a coisa mais linda, maravilhosa. Por que eu estou fazendo isso? Por que tem hora que ele está no andador? Por que tem hora que ele está com o anteparo do rolo anterior, com o elástico no quadril? Por que tem hora que ele está com o headpod? Tem hora que eu estou com a mão... São objetivos diferentes. Eu falo que é o repetir sem repetir. Então, eu estou repetindo a atividade de tocar música, mas eu não estou repetindo o estímulo que eu quero dar no corpinho dele. Mateusão é um vídeo no paciente nível 5 aqui que deambula sozinho aqui no supermercado, então a forma de locomoção dele não é o andador, ele conduz a cadeira motorizada, mas ele vai no supermercado como uma forma de atividade física, aumentar o seu nível de participação. Aqui está com a mãe no supermercado, para ter tanto a noção de navegação entre os corredores, quanto o trabalho cardiovascular, o trabalho de treino aeróbio dele. Bibizinha é uma outra demonstração aqui com os do headpod, que muitas vezes vem a dúvida, né? Mas, de novo, com uma condução ali manual. Então, sentem nesses banquinhos de rodinha, vão para a rua, podem ir e não privem seus pacientes de vivências e experiências variadas. Então, eu falo que, assim, deficiente é a gente que não consegue adaptar uma atividade quando o paciente pede. Eu quero andar de bicicleta, não pode porque ele tem deficiência. Não, deficiência teve você ou esse equipamento que não conseguiu adequar as necessidades específicas para que ele vivencie a bicicleta. Eu quero correr, Vamos fazer acontecer. Para isso existe tecnologia assistiva, a gente se vira nos 30 para fazer acontecer. Alinhe e brinque sempre, tá? Eu falo assim, se não sabe brincar, não desce pro play. Então, não vem para pediatria se não souber brincar, se for uma terapia chata, tá? Não é assim, depois a gente brinca, primeiro você faz exercício. Quando você parar de chorar em pé, a gente começa a brincar. Não, tá? A gente que adapta, a gente alinha o melhor alinhamento possível, mas que permita o brincar, que esse é a ocupação da criança e é essencial. Não é um crime parar você, não dá, né? Acho que a gente tem que ouvir, aproveitar ao máximo, foi muito bom, enriquecedor, como sempre. Muitas pessoas que levantaram a mão desde o início, eu fui anotando, pessoal, está tudo anotado aqui. Que é Ana Patrícia, inspirações de fisioterapeutas, né? Que bom a gente poder escutar a Rebeca falar, né? A referência nacional aí no Sul, né? Em São Paulo, trazendo aqui para o Nordeste para a gente, eu, Ana Patrícia, um mesmo tipo de trabalho, onde a gente consegue reconhecer a criança, sua família, o meio que você vive, não pautado apenas em métodos e técnicas, mas sim no que ele necessita. Então, assim, é muito gratificante a gente ver que essa cultura está se espalhando e a gente está gerando novos tipos de fisioterapeutas. Também sou formada há 20 anos, a gente vem daquela culturinha passada que só tem que trabalhar para evitar crotatura e deformidades, mas não pensava na criança como um adulto, que o doutor Alencar sempre bate nessa tecla, isso é muito importante. Uma palavra muito importante que você falou, Rebeca, é com relação à neuroplasticidade.
que muitas vezes a gente foca apenas naquelas janelas de desenvolvimento e esquece que tudo isso pode acontecer em qualquer idade, né? Você pode aprender a andar de bicicleta pequenininho, mas você também pode aprender a andar de bicicleta grande. Então, por que a gente não acreditar nas nossas crianças que elas podem realmente evoluir em qualquer idade? Na fase adulta, até mesmo velhos. Então, assim, essas inspirações levam a crer que a gente está no caminho certo, que a gente está tendo outros olhos, e que a gente vai favorecer muito o desenvolvimento dessas crianças com paralisia cerebral e demais patologias, né? A gente não pode se prender só a eles também, não. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que eu estou nesse caminhozinho e a gente está criando realmente esse conceito para todo o nosso país e levando qualidade de vida para essas crianças e adultos também, né? Que a gente não pode esquecê-los. Porque, como você disse, hoje eu tenho pacientes com 18 anos que começaram comigo desde bebê, com 19 anos. E eu vou mandar ele para casa e dizer que não vai ter terapia? Não. Eles vão continuar. Manutenção, né? Isso, não, a gente vai sempre acreditar. Então, a gente vai sempre acreditar e vai sempre fazer o diferente. Então, assim, foi uma aula maravilhosa e eu estou feliz demais de poder estar participando desse evento. Que bom, Mariana, obrigada. Marcela? Pode ir lá, Marcela. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou aqui de Ribeirão Preto, sou familiar de paciente. A minha sobrinha, ela tem 1 ano e 6 meses. Ela é PC grau 2 e também desenvolveu síndrome de West. E, assim, o que eu quero falar é que a doutora Carla Andréia, aqui de Ribeirão, que me indicou assistir às aulas do Fórum de Espasticidade. E eu acho que isso deve ser muito divulgado entre os pacientes. E eu vejo a falta de acolhimento de alguns profissionais, dos fisioterapeutas, dos fonos, que eles não sabem como lidar. Eu acho que hoje, eu sou pesquisadora aqui, né, em outra área, mas eu acho que uma coisa muito importante que a doutora Rebeca falou hoje foi em relação a esse acolhimento, que nenhuma criança é igual à outra, né? E que é o que ela vai fazer com aquele desenvolvimento que ela vai ter, o que ela vai ter com relação ao que a família está oferecendo, está proporcionando. Então, assim, mesmo nós vivendo em centros grandes, habilitados, eu vejo que ainda é muito engessado isso com relação dentro dos profissionais, né, dessa equipe multidisciplinar. Então, eu acho que esse canal aqui é extremamente importante, deve ser muito divulgado. Eu já comecei a divulgar para as pessoas que eu conheço, que passam por essa diversidade, né, por essa situação, e a gente vê que tem jeito, tem uma luz no fim do túnel, e que a gente está nessa para poder evoluir, poder ser melhor e seguir. Então, a gente precisa muito de pessoas como vocês. Então, eu quero deixar os meus parabéns para todos vocês, todos os envolvidos. Nossa, eu fiquei apaixonada hoje nessa aula, em todos vocês. Então, muito obrigada de coração e, por favor, continuem. Obrigada, Marcela. Obrigada. Até mais. Tchau. A dizer, Rebeca, que eu sou sua fã. Por isso, você me ensinou muito na pandemia. Doutor Alencar, Ana Patrícia, tem um carinho enorme. Eu sempre aprendo com vocês, né? E eu só queria dizer que a aula foi maravilhosa, entendeu? E da sua aula, eu vi muito sobre Maria Clara, né? Maria Clara, como eu coloquei, eu atendo ela desde pequenininha. E, assim, é uma coisa que a gente sempre vê, realmente, que diagnóstico não é destino. Muitas das vezes, os pacientes chegam para nós dizendo, olha, o doutor falou isso, a gente respira, calma, não é assim. Vamos, primeiramente, entender o que aconteceu e o que você espera. Mas isso não se faz. Né? Enxergar realmente o paciente no futuro, né? E não ele só aqui pequenininho, mas enxergar ele daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como a Maria Clara está. Eu vi ela pequenininha com 3, agora já está com 9, né? Então, assim, praticamente 9 anos vai fazer agora em outubro. E a gente realmente tem essa sensibilidade de identificar o paciente, de conseguir enxergar o paciente lá no futuro, né? Para que ele seja capaz de estar na sociedade, tomar um sorvete sozinho no shopping, ir no cinema, ir num show, como a mamá já foi, que ela era, não sei se ainda era ela louca por Lauren Prota. E ela conseguiu ir tirar a foto com ela. Então, assim, mas só dizer assim que eu aprendo muito com vocês, de verdade.
Ah, que delícia. Que bom, Obrigada. Daiane. Paula, tu é de Barreirinhas, não é isso? Eu sou da de Bahia, Barreiras, né? Bahia, isso. Barreiras, Bahia. E Isso. ela é acompanhada por uma fisioterapeuta muito boa, sabe? Que busca muito, que incentiva muito a Paula a ir atrás, e eles vieram para cá, né? A gente conheceu a Fis, uma menina muito boa mesmo, a Joyce, não sei se ela está aqui participando. E a Mel, assim, foi transformador mesmo na vida dela. É uma criança que está transformada, está sendo transformada aí por toda uma equipe. Isso. Bom, fico feliz. E tudo que eu sei, tudo que eu busquei, né, foi através da Joyce e da Kalena. Elas buscam muito, elas já se formaram, tem a clínica delas, só que elas nunca deixam de buscar e nunca deixam os pais desatualizados, né? E eu também corro atrás, né? Então, assim, é um conjunto, né? Fisioterapeuta, neuro, né, a família principalmente, porque ela passa a maior parte do tempo dela com a família, então a gente faz tudo que pode, né? E é isso, né? Sem esse conjunto não dá certo. Tem também aí não tem um nome, Centro de Ecoterapia. A Carla. É a Carla, tudo Oi, bom, gente. Tem a doutora Carla aqui. Desculpa que a beleza. Estava vendo a imagem, tudo bom? Tudo ótimo. Eu estou passando aqui para agradecer esse evento maravilhoso. Eu tenho anos aí de formada e como é difícil a gente quebrar paradigmas assim arcaicos, eu vou dizer assim. E eu só tenho a agradecer essa equipe de hoje, a Rebeca maravilhosa, a gente se conhece há anos. Hoje eu atendo 2 pacientes praticantes. Um na ecoterapia, que é o Antônio, daqui de Betim, e a Gabriela também, que esteve com vocês aí, ela tem 24 anos, é advogada, e eu estou fazendo atendimento dela domiciliar. E a gente sempre vem buscando, estudando, e eu queria reforçar, gente, para assim, vocês continuarem a levar essas informações para os outros profissionais da área, para os outros profissionais terem acesso, né, à questão da risotomia. Meu Deus, como eu gostaria de ter tido acesso assim, há 18 anos atrás, aprofundando cada vez mais na área, e escutar a Rebeca aí falando, né, da participação da família, e as pessoas ver, né, enxergar o paciente como um todo, como isso é importante e faz diferença na vida desse paciente e dessa família. Então, eu quero agradecer, viu, a todos vocês pelo evento e continue fazendo cada vez mais pela gente aí. Que bom, Carla. Eu acho que paradigmas a gente só consegue quebrar difundindo conhecimento mesmo, buscando, né? Sim, com certeza. E acho que a gente está no caminho certo, nós todos aqui, né? Que estamos discutindo, estamos buscando, estamos indo atrás, né? O Tonton passou pela gente, a Gabi também, em idades completamente diferentes, uma criancinha ali de 4, 5 anos, e a Gabi com 24 anos, né? Então, é exatamente isso que a gente conversou aqui hoje, é a criança, mas é o adulto também, né? O adolescente, é o idoso, e a gente está atento, a gente está de olho aberto e ver o que a gente pode fazer em cada etapa da vida, né? Para essa pessoa com paralisia cerebral ser o mais funcional possível, né? Acho que é isso. Com certeza, é buscar sempre a inclusão dessa pessoa com deficiência, diminuindo essas barreiras, né, que a gente encontra no dia a dia. E estou atuando na Eco também, que é minha paixão, é tudo para mim. E pra quem não sabe, a Rebeca também passou por isso, né, Rebeca? Trabalhei por 15, quase 16 anos com a ecoterapia também. E assim, gente, Rebeca, você acredita que a Gabriela, uma dessas pacientes que fez a risotomia, veio com encaminhamento para a ecoterapia? Nossa! Meu Deus, como é bom ter o pessoal aí da medicina, da reabilitação, enxergando a ecoterapia. Exatamente. E a ecoterapia também, muitas vezes, é um meio ali de inclusão para estimular, né, com uma prática esportiva adaptada. Com certeza. Lúdico. Sou mega fã, não só pessoalmente, por atuar com isso, como a gente tem hoje um corpo robusto ali de evidências, né, para a espasticidade, para outros desfechos, que a ecoterapia tem benefícios diversos. Então, é uma das estratégias de tratamento que a gente
que a gente não pode esquecer. Muito obrigada, viu, gente? Thalinha. Eita, na Patrícia, Carla, Rebeca, Mariana, Daiane, é tanto assunto, é tanta gente boa, mas olha... Eu acho que agora, infelizmente, então, a gente vai ter que ir antes das considerações finais, Ana Patrícia e todos, lembrando, como a Carla falou, a gente continua assim, dia 11 de junho, a gente continua, aí o tema ainda é paralisia cerebral. Nós teremos o convidado do Epitácio Rolim, que é um ortopedista pediátrico extremamente experiente, ele é de Recife, ele é do Brasil, de fato ele mora em Recife, mas ele é do Brasil, uma pessoa extremamente dedicada a paciente com paralisia cerebral, a avaliação, tem uma experiência muito grande de avaliação de marcha, e vai ser moderado, não é pela Ana Patrícia, pelo André Rocha, que vai ser uma dupla e eu vou estar junto. Então, assim, vai ser no dia 11, sempre a segunda, terça-feira de cada mês. Aí, em julho, a doutora Simone Amorim vai falar, aí é toxina botulínica, é tratamento para espasticidade. Olha, nós estamos preparando para entrar no tratamento específico da espasticidade. É preparação. Então, a paralisia cerebral, avaliação neurofuncional, marcha, sim, porque não é você tratar a espasticidade, você tem que tratar a pessoa. Então, como está encerrando, Patrícia, agora tu assume aí e para a Rebeca fazer as considerações e vamos em frente. Eu encerro, né, hoje esse terceiro módulo do fórum, acho que foi muito bom, foi excelente, acima das expectativas. Rebeca, como sempre, colaborando muito com a expertise dela. Muito obrigada, Rebeca, por ter aceitado, por ter estado aqui conosco, por ter compartilhado do seu conhecimento. E espero que a gente se encontre novamente aí em breve, né? Você trazendo aí os resultados do trabalho que vai apresentar lá na Bélgica. Eu estou muito ansiosa, quero muito ver isso, tá bom? E passo a palavra para você dar suas considerações finais e a gente encerrar aqui hoje esse terceiro módulo, que foi muito, muito bom. Adorei, me diverti muito, foi divertido, foi gostoso, e saber que essa mensagem chegou para onde precisa chegar e que seja difundido sempre, é o objetivo. Acho que o objetivo é a gente lembrar que a gente, o nosso tratamento não pode ser para tratar a deficiência, é para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, e estratégias para melhorar isso. A gente não quer eliminar a deficiência de ninguém, a gente quer melhorar suas capacidades, suas potencialidades, e muitas vezes abordagens direcionadas à espasticidade, à estrutura e função, elas vêm para melhorar o desfecho final. Então, a gente quer que a nossa turma se divirta, se desenvolva e experimente tudo o que puderem e quiserem ao longo das suas fases de vida. Foi um prazer gigante, uma baita honra de sempre colaborar com vocês. Vocês contem comigo sempre. Obrigada.